Que a paz seja convosco. É com imensa alegria que estamos aqui reunidos para mais uma aula do livro de Atos. Hoje nós vamos estudar Atos capítulo 15. Eu convido você, primeiramente, você pegar o livro de Atos capítulo 15, leia, releia, para depois você poder assistir o vídeo, para depois você ler a apostila, e você vai ficar por dentro de todo o assunto que vai ser tratado nesta aula. Amém? Hoje nós vamos ver os deveres dos cristãos do gentio. Atos capítulo 15, do 1 ao 6, com o passar do tempo, a igreja estava crescendo naturalmente. Então começou a surgir alguns conflitos, uns conflitos, as consequências das conversões do judeu, porque os judeus achavam que os gentios deveriam ser circuncidados para poder ser salvo, e o gentio não queria ser circuncidado. Então começou a haver uma discussão, começou a haver um desentendimento, porque a igreja não era mais apenas um povo, a igreja agora era universal, ela estava se expandindo, ela estava crescendo naturalmente. Então começou a ter algumas divergências, e os próprios judeus começaram a pregar da forma deles, achando que a salvação deveria ser completa se fosse através da circuncisão. Então eles queriam pregar, eles queriam colocar a doutrina deles. Então isso naturalmente gerou uma grande confusão. Para resolver, então, o que os apóstolos fizeram, eles reuniram em Jerusalém para discutir esta questão. Em Atos capítulo 15, do 7 ao 11, Pedro aparece diante da questão de que ele fala assim, não há necessário mais circuncidar, algo que é totalmente irrelevante após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição. Não era necessário mais ser circuncidado para ser salvo, porque Pedro argumenta que nós somos salvos pela graça em Deus, ou seja, não há mais nada que eu, você, nós possamos fazer, que alguém tem que, além de crer em Jesus, que seja capaz de nos salvar. Atos 15, do 12 ao 21, Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele concorda com Pedro e diz que é desnecessário, os irmãos, nós colocarmos pesos, esse jugo da lei nos gentios. É desnecessário ser circuncidado. Porém ele diz, é necessário que eles observam algumas regras. Olha as regras que Tiago queriam que os gentios e que os judeus, e eu e você, nós observássemos. E se abstenha de comidas sacrificadas a ídolos, e os que obstêm de comer sangue, de carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual, e vocês farão bem evitando estas coisas. Então são recomendações que ainda hoje devemos guardar. Atos capítulo 15, do 22 ao 32, após aparecer o apóstolos, o testemunho de Paulo, Barnabé entre os gentios, os apóstolos de Jerusalém, dirigidos pelo Espírito Santo, enviaram novamente os missionários a Antioquia. O objetivo era mostrar, parecer que os apóstolos, em relação ao gentio, falar a alegria que a igreja, em ouvir o evangelho, em ouvir, estava crescendo entre o gentio, estava crescendo, e a igreja crescia. Então eles ficavam felizes, os gentios se convertendo a Cristo, se convertendo ao evangelho de Cristo. Atos capítulo 15, do 33 ao 41, passado algum tempo, tendo ministrado na Antioquia, Paulo sentiu a necessidade de fazer uma viagem, visitando as igrejas, para ver como elas estavam. Barnabé achou a ideia fantástica, mas ele queria levar João Marcos com eles. Paulo, por sua vez, não havia esquecido que João Marcos, uma certa vez, havia abandonado Paulo no meio do caminho, no meio da viagem. Então Paulo não concordou que levasse João Marcos junto. Então os apóstolos tiveram um consenso e eles acabaram se separando. Nenhum deles deram o braço a torcer. Então neste momento surgiu a separação. Paulo foi para um canto e Barnabé foi para o outro, mas o mesmo propósito, anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Não estavam juntos, mas com o mesmo propósito. Sabe o que eu aprendo com esta passagem bíblica? Sabe o que eu aprendo com esse trecho bíblico? Paulo e Barnabé são dois homens fantásticos. Paulo e Barnabé eram dois homens fenomenais, maduros, cheios do Espírito Santo, sensíveis a Deus, mas mesmo ainda assim são seres humanos, e nenhum dos dois quiseram ceder. Não importa quão espiritual eu, você, nós sejamos, algumas das nossas decisões serão um retrato da nossa humanidade e nada mais. Por isso é necessário eu e você, nós suplicarmos a Deus a misericórdia e a força para que não caiamos em tentação e prosseguimos firme e forte para o alvo
que é Cristo Jesus e para o seu propósito. Vamos para o esboço de Atos? Atos capítulo 15, do 1 ao 6, o judaizante e a circuncisão. Atos do 7 ao 11, o parecer de Pedro sobre a circuncisão. Atos 15, do 12 ao 21, os deveres dos cristãos gentios. Atos do 15, 22 ao 33, Paulo e Barnabé retornam a Antioquia. Atos 15, do 33 ao 41, o desentendimento de Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria que levasse Marcos, ali eles entenderam e cada um foi para um canto. Veja bem, eu quero abrir um parênteses aqui. Como Marcos abandonou Paulo numa certa ocasião, vão existir pessoas que vão nos abandonar. Existirão pessoas que vão seguir o seu destino, vão seguir o seu propósito, não vão fazer parte mais da nossa história. Então não fique triste. Não se entristeça, não se entristeça com isso. Não se entristeça com os abandonos de Marcos da vida. Fique tranquilo, cada um vai cumprir o seu propósito. Mas chegará um tempo que Marcos vai voltar. E quando ele voltar, receba de braços abertos, pois ele vai voltar para cumprir junto contigo o propósito dos céus. Lá na frente você vai ver que Paulo pede para Marcos voltar para junto dele. Então fique tranquilo, não se entristeça com os abandonos. Os abandonos faz parte do propósito. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus, neste momento eu quero levar o meu pensamento, as nossas orações a Ti, essa aula a Ti, Pai. Que cada aluno, quando estiver, Pai, acabado de ouvir esta aula, estiver acabado de ler a apostila, ou estiver acabado de ler a Bíblia no livro de Atos capítulo 15, o Teu Espírito Santo possa falar fortemente no coração, ele possa absorver tudo isso que está aprendendo e possa colocar em prática, meu Pai, para que possamos cada dia mais ser testemunho vivo de Cristo Jesus. E cada dia mais possamos ser a Bíblia viva, lida pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos e amigos que estão aí fora no mundo que não conhecem a Cristo. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu te desejo paz e prosperidade e que o Mestre Jesus seja o seu foco juntamente com toda a sua família. Beijão, até semana que vem.